Fala pessoal, beleza? Michel aqui, bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube. Você chegou aqui agora, curte esse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho, ajuda a gente a levar esse conteúdo aqui para mais pessoas como você, beleza? Hoje eu quero falar sobre algo muito específico, o seguinte, no início da pandemia, lá por volta de março, abril, o governo federal ele colocou uma lei, que essa lei disse o seguinte, se você é empresário, está passando por uma situação de dificuldade, e aí ele foi ampliando o alcance dessa lei. Se você é empresário e está passando por essas situações aí de calamidade pública, você pode suspender o contrato dos seus empregados, dos seus colaboradores, e em alguns casos reduzir a jornada de trabalho deles. Muito provavelmente você, seja como empresário, seja como colaborador, passou por uma situação dessa. Até aí tudo bem, eu particularmente acho que foi muito positiva essa lei, ajudou muita gente a manter os seus empregos, ajudou muitos empresários a poderem continuar os seus negócios, mas aí chega um ponto, a gente está aí final de novembro, chegou um ponto que, e como é que fica o 13º desse pessoal, como é que fica as férias desse pessoal, quem paga, como paga, quanto paga, tem que descontar, não tem que descontar, e aí o governo ele emitiu uma nota técnica semana passada explicando alguns pontos da lei. E é isso que eu quero trazer aqui para você. Vamos lá. Tem dois pontos a lei: suspensão e redução de jornada. Qual a diferença? Suspensão, você foi para sua casa, seu contrato ficou suspenso, em alguns casos por 2 meses, 3 meses, até mais, você não trabalhou, você ficou de casa. A redução de carga, você trabalhava 8 horas, você reduziu para 6, para 4, em alguns casos para 2 horas e pouco. Ela poderia ser reduzida em até 70% ou 75%, se não me falha a memória agora. Mas enfim, você trabalhou um pouco ali, por menor que seja a quantidade de horas, você trabalhou. Essa é a grande diferença aqui na interpretação da lei, se você trabalhou ou não trabalhou, tá? E aí funciona o seguinte: se você trabalhou, ou seja, se você só reduziu os seus horários, vai contar normalmente para férias e vai contar normalmente para 13º. O governo entendeu o seguinte, eu peguei aqui o Michel trabalhou 50% das horas, a empresa pagou 50%, o governo pagou os outros 50%. O Michel tem direito a receber todo o 13º, ele não tem nada a ver com isso, quem vai pagar esse 13º é a empresa. Para período aquisitivo de férias, no período que o Michel esteve lá com a jornada de trabalho reduzida, conta normalmente para o período de férias dele, ou seja, se o Michel ficou 3 meses com a carga reduzida, esses 3 meses vai contar para aquele 1 ano, para ele poder adquirir 1 mês de férias, tá? Então isso quer dizer que quem teve a jornada reduzida vai ter 13º, a empresa paga, vai ter férias e vai receber 1/3 de férias, a empresa paga, beleza? Esse é o primeiro ponto de interpretação da lei. Talvez tenha gente pensando assim, poxa, mas e aí, minha empresa está em dificuldade, agora eu tenho 2 salários para pagar, mas a gente tem que ver também do lado que o governo ajudou até agora, não quero entrar em méritos políticos aqui, a ajuda até agora foi boa, nesse momento de 13º não vai ter essa ajuda, tá? Agora, para quem foi suspenso o contrato de trabalho, você que ficou em casa e não trabalhou, manteve o contrato, quando finalizou o período de suspensão, você voltou a trabalhar, mas aquele período de suspensão, apesar de você ter recebido o salário, quem ficou suspenso recebeu o salário, tá? Até 2 salários mínimos aí. Você recebeu o salário. Só que esse período não vai contar para férias e nem vai contar para 13º. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Você começou a trabalhar em janeiro, no final desse ano você teria direito a um 13º, valor completo do 13º. Só que nesse período aí você ficou 4 meses de contrato suspenso. Então você não vai receber referente a 12 meses de 13º. Você vai receber referente a 8 meses, que são os 12 menos os 4 que você ficou suspenso, tá? O governo entendeu que esse período de suspensão a pessoa não estava trabalhando, apesar disso recebeu, e não faz jus ao 13º. Da mesma forma que não faz jus ao período aquisitivo de férias, ou seja, vamos pegar o mesmo exemplo, você trabalhou o ano todo, 4 meses ficou suspenso, só conta para o seu período de férias os 8 meses que você trabalhou. Então 1/3 de férias, por exemplo, que você vai receber, serão sobre esses 8 meses, beleza? E aí tem um outro ponto aqui que talvez você não tenha percebido, ou se é o seu caso, você já deve estar se perguntando, que é o seguinte:
E se eu comecei meu contrato foi suspenso no meio do mês, por exemplo, dia 14 ou dia 17, aí entra a regra antiga do 13º e das férias. Se o seu contrato foi suspenso, vou pegar um mês aqui de exemplo, em abril, se o seu contrato foi suspenso antes do dia 15 de abril, ou seja, antes da metade do mês, aquele mês não vai contar para férias e não vai contar para 13º. Se o seu contrato foi suspenso depois do meio do mês, por exemplo, no dia 16 de abril, então aquele mês conta para férias e aquele mês também vai contar para 13º. Beleza? Se ficou alguma dúvida, seja você empregador, seja você empregado, coloca aqui embaixo, faço questão de responder todas as dúvidas que são colocadas aqui. Se tiver alguma especificidade que por acaso a gente não abordou aqui, coloca aqui embaixo também, vai ser um prazer poder ajudar vocês nesse momento difícil, nesse momento de retomada aí. E claro, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha, ajuda a gente a levar ele a mais pessoas como você, que muito provavelmente estão passando por uma situação aí, que também precisam saber dessa questão de 13º, férias, para também não ter nenhuma das partes lesadas aí, tranquilo? Tamo junto, forte abraço!